Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru com sistema do cientista louco. Capítulo 51. Cedo na manhã seguinte, Orochimaru, totalmente equipado e preparado, foi até o escritório do Hokage. Como recém-nomeado líder de sua equipe, ele agora era responsável por assumir missões em nome de seu esquadrão. Sendo discípulos de Hiruzen, os três, Orochimaru, Tsunade e Jiraiya, tinham muita margem de manobra quando se tratava de missões. Suas missões não eram obrigatórias. Orochimaru e sua equipe seriam primeiro questionados se estavam disponíveis. Se quisessem aceitar a missão, eles poderiam. Se não, não havia pressão. Em essência, sua participação em missões dependia de seu próprio humor e disponibilidade. As razões eram claras. Primeiro, eles eram discípulos do Hokage, então, naturalmente, eles receberam tratamento preferencial. Mas, em segundo lugar, e mais importante, Orochimaru não era apenas um ninja qualquer, ele também era um dos principais pesquisadores nos esforços de desenvolvimento científico de Konoha. Konoha tinha muitos ninjas habilidosos, mas poucos podiam contribuir para a pesquisa científica como Orochimaru. Então a vila deu a ele liberdade nas escolhas de missão para permitir que ele se concentrasse em projetos mais importantes. Por isso Jiraiya e Tsunade também se beneficiaram dessa leniência, seguindo a liderança de Orochimaru na escolha de tarefas. Quando Orochimaru entrou no escritório, Hiruzen pareceu um pouco surpreso ao vê-lo. Você acabou de ser nomeado capitão e já está ansioso para começar as missões? Sarutobi perguntou, levantando uma sobrancelha. Estou cansado de ficar na vila e quero sair um pouco, Orochimaru respondeu casualmente. Embora Orochimaru tivesse um plano de treinamento claro, o progresso era lento. Ele sabia que ainda era muito jovem para executar totalmente seus objetivos de longo prazo. Se ele quisesse ganhar a confiança de Danzo e se aprofundar em experimentos mais controversos, ele precisava primeiro dominar técnicas avançadas como transplante de células. No entanto, sua pesquisa sobre cultivo de células ainda estava nos estágios iniciais, e levaria tempo antes que qualquer progresso real fosse feito. Enquanto isso, Orochimaru imaginou que seria bom se familiarizar com o mundo fora de Konoha. Ouvindo isso, Hiruzen riu baixinho. É verdade. O que você mais precisa agora é de treinamento no mundo real. Então, que tipo de missão você gostaria de assumir? Viu? Esse era o tratamento que um discípulo de Hokage recebia. Não só podiam escolher suas missões, como também eram questionados sobre qual tipo de missão preferiam. O nível da missão deve ser o mais alto possível, disse Orochimaru em tom calmo. Embora os três ainda fossem oficialmente genin, sua força havia ultrapassado em muito esse posto. Embora ainda não estivessem prontos para missões de posto S, missões de posto B estavam bem dentro de suas capacidades. Hiruzen assentiu pensativamente. Ele sabia que seus três alunos estavam progredindo rapidamente, e dar a eles missões mais avançadas era o próximo passo lógico. No entanto, como seu professor, ele ainda tinha que considerar a segurança deles. Após alguma deliberação, Hiruzen selecionou uma missão de classificação B relativamente segura, mas desafiadora, escoltando uma caravana para a terra dos campos de arroz. A jornada pode envolver algum perigo, mas os inimigos que eles encontrariam provavelmente não excederiam o nível Chunin. Esta missão lhes daria alguma experiência do mundo real sem representar risco excessivo. Orochimaru aceitou o pergaminho da missão, mas antes que ele pudesse sair, a porta se abriu e Jiraiya entrou correndo. Orochimaru! Orochimaru! Você recebeu uma missão de Rank S? Recebeu? Jiraiya gritou animadamente, praticamente pulando de entusiasmo. Atrás dele, Tsunade o seguia, seu rosto coberto de linhas pretas exasperadas. Tsunade suspirou e balançou a cabeça, apontando para Jiraiya enquanto falava. Eu disse não a ele, mas ele insistiu em vir de qualquer maneira. Agora ele está convencido de que estamos prestes a assumir uma missão de classificação S. Rank S. Hahaha. Hiruzen não conseguiu evitar rir. Jiraiya, genin não tem permissão para aceitar missões de Rank S. Sério? Jiraiya gemeu de frustração. Todas essas missões ultimamente têm sido tão chatas. Não podemos fazer algo mais emocionante? Apesar de ser repetidamente derrubado tanto no treinamento quanto na vida, o entusiasmo de Jiraiya nunca pareceu diminuir. Ele estava sempre pronto para o próximo desafio. Orochimaru levantou o pergaminho da missão em sua mão e disse, não há nenhuma missão de classificação S, mas temos uma missão de classificação B. Vamos lá. Rank B? Jiraiya congelou por um momento, então abriu um largo sorriso. Isso é incrível. Missões de Rank B geralmente são reservadas para Nin. Finalmente estamos tendo alguma ação de verdade. Para um genin ser designado para uma missão de Rank B sem um guia Jin era raro. Isso por si só provou que o terceiro Hokage reconheceu a força e o potencial de seus alunos. Claro, também ajudou que eles fossem discípulos do Hokage. Ignorando o balbucio animado de Jiraiya, Orochimaru virou-se e foi em direção à porta, segurando o pergaminho da missão. A missão deles era simples, ir para o sul de Konoha, onde uma caravana aguardava sua escolta para a terra dos campos de arroz. Quando eles saíram do escritório do Hokage e passaram pelos campos de treinamento, Jiraiya parou de repente e apontou gritando, Orochimaru, Tsunade, olhem ali. Curiosos, Orochimaru e Tsunade seguiram o olhar de Jiraiya para ver um grupo de garotos, mais ou menos da idade deles, lutando. Mas um dos garotos se destacou, um garoto de cabelos brancos empunhando uma espada curta. Ele era incrivelmente habilidoso, mantendo-se firme sem esforço contra três oponentes ao mesmo tempo. Aquele cara, ele é muito forte.
Tsunade exclamou com os olhos arregalados de surpresa. Tsunade era uma lutadora feroz, e além de Orochimaru, ela raramente encontrou um oponente que pudesse igualar sua força. Mas esse garoto era algo completamente diferente. Ele estava lutando 3 contra 1, e pelo que parecia, ele nem estava suando. Ela olhou de soslaio para Orochimaru, imaginando se ele conseguiria lidar com 3 oponentes com tanta facilidade. Ataque Sakumo, Orochimaru murmurou, estreitando os olhos enquanto observava o garoto. Eu quase esqueci dele. Capítulo 52. O pai de Kakashi Ataque, o famoso presa branca de Konoha, estava entre seus pares, empunhando sua espada curta com incrível precisão. Mesmo nessa tenra idade, Ataque Sakumo estava mostrando sinais de imenso poder e habilidade que um dia lhe dariam um lugar ao lado do Sannin em termos de força e reputação. Sakumo, sendo um ano mais velho que o Sannin, já estava demonstrando as habilidades que logo tornariam um nome conhecido. Enquanto ele lutava com outros 3, ele se movia com tanta velocidade que mal dava tempo para seus oponentes reagirem, muito menos formarem selos de mão. Que velocidade incrível! Esse cara pode até estar no mesmo nível do Orochimaru, Jiraiya murmurou para si mesmo enquanto observava, claramente impressionado. A técnica que Sakumo estava usando era uma técnica avançada de cintilação corporal, uma das formas mais elevadas de taijutsu que permitia movimento quase instantâneo. Havia muitas variações de técnicas de teletransporte, variando de Deus voador do trovão, a técnica de espaço-tempo mais rápida, a técnicas básicas de cintilação corporal, até aquelas que usavam chakra elemental para atingir movimento de alta velocidade. No momento, Orochimaru, Tsunade e Ataque Sakumo estavam todos usando uma técnica padrão de cintilação corporal, que lhes permitia avançar em velocidades incríveis ao concentrar chakra em suas pernas. Esse tipo de movimento não era contínuo, pois exigia uma grande quantidade de controle de chakra, dificultando seu uso repetido. No entanto, quando executado corretamente, era devastador em combate de curta distância, pois o ninja parecia desaparecer e reaparecer em um instante. A maioria dos ninjas conseguia executar alguma variação da cintilação corporal, mas a velocidade e a precisão da técnica variavam muito dependendo do controle de chakra e da condição física do usuário. Como regra geral, os Chunin eram naturalmente mais rápidos que os Genin, devido ao seu controle de chakra superior e experiência. Orochimaru, tendo melhorado seu corpo através de seu aprimoramento genético e do despertar do Sharingan, havia se tornado tão rápido quanto um Chunin, apesar de ser um Genin por classificação. O que o surpreendeu foi que Ataque Sakumo, sem nenhuma modificação ou aprimoramento aparente, já estava usando a técnica de cintilação corporal em um nível comparável ao seu. Esse cara é muito forte. Mas, Orochimaru disse baixinho. No entanto, ele parou de falar, deixando seu próximo pensamento sem dizer. Jiraiya, sentindo a hesitação de Orochimaru, entrou na conversa. Mas o quê? Você está com ciúmes? Você quer ir lá e lutar com ele? Vá em frente. Eu, Jiraiya-sama, estarei torcendo por você. Orochimaru balançou a cabeça. Não estou tão entediado. Temos uma missão para focar. Sem esperar por uma resposta, Orochimaru se virou e começou a ir embora, deixando Jiraiya e Tsunade para trás. Jiraiya, perplexo, gritou para ele, Ei, não vá embora assim. Enquanto observava Orochimaru sair sem enfrentar Sakumo, Jiraiya ficou completamente confuso. Em sua mente, gênios como Orochimaru deveriam naturalmente querer desafiar outros gênios. Onde estava o espírito competitivo? Onde estava o lendário orgulho ninja? Por que Orochimaru não joga pelas regras usuais? Pensou Jiraiya, frustração se instalando. Gênios supostamente estão ansiosos por uma briga entre si, certo? Enquanto todas essas perguntas giravam na cabeça de Jiraiya, Tsunade ficou em silêncio ao lado dele, observando Orochimaru enquanto ele se afastava. Não estava claro o que se passava em sua mente, mas ela parecia estar imersa em pensamentos. Mais tarde, a equipe chegou a um pequeno pátio no sul da vila de Konoha, onde encontraram seu cliente, um homem grande e redondo chamado Ba, um rico comerciante conhecido por viajar pelo mundo e fazer negócios em muitos países. Desta vez, ele tinha vindo a Konoha para vender ervas medicinais raras que havia adquirido na Terra das Ondas, e precisava de uma equipe de ninjas para escoltá-lo com segurança até a Terra dos Campos de Arroz. No entanto, assim que Ba viu Orochimaru e seu grupo, seu rosto se contorceu de raiva. O que está acontecendo aqui? Ba gritou, olhando feio para o ninja de Konoha que trouxera o time Genin até ele. Eu vim aqui para contratar ninjas, e estou disposto a pagar um bom preço. E ainda assim, você me manda esses 3 pirralhos para me proteger? O ninja de Konoha se curvou em tom de desculpas. Sinto muito, mas a vila seleciona cuidadosamente as equipes para cada missão. O fato de que esses 3 foram enviados significa que eles são mais do que capazes de lidar com a tarefa. Capaz? Ba rugiu, seu rosto vermelho de frustração. Eles são crianças. Eu poderia enfrentar 3 deles sozinho. Pare de brincar e me mande um ninja de verdade. Esta é uma missão de classificação B, deve haver pelo menos um Chunin no grupo. Ba cruzou os braços, esperando por uma explicação, enquanto Orochimaru, Jiraiya e Tsunade ficaram quietos ao lado. Embora suas reclamações fossem compreensíveis, era óbvio que ele estava subestimando os 3 jovens ninjas. Eu entendo suas preocupações, continuou o ninja de Konoha. Mas esses 3 não são Genin comuns. Eles são os discípulos pessoais do terceiro Hokage, e suas habilidades estão muito além do que sua patente pode sugerir. Discípulos do Hokage? Ba perguntou, seu ceticismo dando lugar à curiosidade. Claro,
Tsunade disse confiantemente, dando um passo à frente. Estamos mais do que qualificados para lidar com essa missão. Confie em mim, Nin não seria páreo para nós. Ba apertou os olhos, ainda inseguro, mas claramente mais interessado agora. Vocês são realmente os alunos do Hokage? Absolutamente. Jiraiya entrou na conversa com sua bravata habitual. Conosco no trabalho, não só completaremos esta missão de classificação B, como também podemos lidar com uma missão de classificação S se necessário. Orochimaru olhou para Jiraiya, claramente desinteressado em se envolver nas palhaçadas do amigo. Ele conseguia entender a hesitação de Ba. Para o olho destreinado, eles eram apenas crianças, e o mundo fora da vila estava cheio de inimigos perigosos e experientes. No entanto, o treinamento deles os havia mais do que preparado para a tarefa em questão. Ainda assim, Ba não se convenceu tão facilmente. Já ouvi muitas promessas de ninjas antes, mas quando chega a hora da verdade, é minha vida que está em jogo. Orochimaru, sentindo que Ba precisava de mais garantias, falou. Você está preocupado com ninjas errantes, certo? Nós já lidamos com eles antes. Você estará seguro sob nossa proteção. O mercador ainda parecia em conflito, mas ele conhecia a reputação dos discípulos do Hokage. Com um suspiro relutante, ele assentiu. Tudo bem, mas se algo der errado, eu vou responsabilizar sua vila. Capítulo 53. Ba levou Orochimaru e o time para uma pequena cidade nos arredores da vila de Konoha, onde a caravana de mercadorias estava esperando. Havia 4 ou 5 grandes carroças carregadas com várias mercadorias, e acompanhando-as estavam vários trabalhadores contratados e 5 ou 6 guerreiros encarregados de guardar as mercadorias. Esses guerreiros eram os guardas pessoais de Ba, responsáveis por sua segurança durante suas viagens. Orochimaru rapidamente avaliou a situação e percebeu que os guerreiros não eram nada especiais. Eles eram samurais comuns, claramente sem a habilidade de manejar chakra. Neste mundo havia 2 tipos de samurais, aqueles que podiam usar chakra e aqueles que não podiam. Um samurai capaz de usar chakra era exponencialmente mais forte do que um que não podia, e esses homens na frente dele eram definitivamente os últimos. Diante de um desafio de nível tão baixo, Orochimaru não tinha interesse em se envolver. Estava muito abaixo dele. No entanto, Jiraiya era uma história diferente. Sua excitação era palpável, e a perspectiva de mostrar sua força parecia energizá-lo. Com Ba assistindo surpreso, Jiraiya enfrentou sozinho todos os 6 guerreiros. Seu puro entusiasmo e bravata imprudente foram o suficiente para levá-lo através da escaramuça. Em pouco tempo, os guardas estavam caídos no chão, derrotados e humilhados, enquanto Jiraiya estava de pé sobre eles com um sorriso orgulhoso estampado em seu rosto. Como foi isso, hein? Eu não te contei, tio. Eu não estava exagerando. Jiraiya se gabou, braços cruzados, seu peito estufado de orgulho. Estava claro que ele estava se deleitando com o momento. Ba, que estava cético em relação ao jovem ninja antes, assentiu rapidamente, sua dúvida se transformando em espanto. Incrível! Eu nunca teria acreditado. Tanto poder em uma idade tão jovem. Realmente merecedores de sermos discípulos do Hokage. O espanto de Ba só aumentou quando ele olhou para seus guardas derrotados, que tinham sido espancados tão decisivamente. Agora, com seus medos aliviados, ele aceitou completamente que a missão estava em boas mãos. Jiraiya, enquanto isso, estava se deleitando com os elogios, completamente alheio ao fato de que Orochimaru continuava sem se impressionar. Orochimaru já havia mudado sua atenção para o pergaminho da missão, verificando seu destino, a Terra dos Campos de Arroz. A Terra dos Campos de Arroz era um lugar que tinha um significado especial na mente de Orochimaru. Na linha do tempo original, era o lugar onde ele eventualmente estabeleceria a Vila do Som, sua fortaleza pessoal após desertar de Konoha. Refletindo sobre sua vida passada, Orochimaru não pôde deixar de se perguntar como seu destino se desenrolaria agora que tudo havia mudado. Na história original, ele havia trilhado um caminho sombrio, levando-o a se juntar e depois trair Akatsuki, formando, por fim, sua própria vila de ninjas desonestos. Mas agora, com seu conhecimento atual e novas circunstâncias, ele não tinha certeza do que o futuro reservava. Ainda assim, Orochimaru não era de se demorar em "e se?". Haveria tempo para decidir seu destino mais tarde. Por enquanto, a única coisa que importava era a tarefa em mãos. Com Ba agora totalmente a bordo, a equipe finalmente partiu em direção à Terra dos Campos de Arroz. Viajar da vila de Konoha até seu destino levaria cerca de 3 dias se estivessem se movendo na velocidade ninja máxima. No entanto, dada a presença da caravana e de civis comuns no grupo, a jornada levaria o dobro do tempo, cerca de 10 dias a 2 semanas. Enquanto isso, de volta a Konoha, a vila estava agitada de excitação sobre um novo desenvolvimento. Rumores começaram a se espalhar entre os moradores e ninjas. Ei, você ouviu as notícias? Um shinobi perguntou ao outro enquanto caminhavam pelas ruas de Konoha. Ouviu o quê? Respondeu seu amigo. Dizem que a vila desenvolveu um novo tipo de poção de recuperação. Poção de recuperação? Você quer dizer como as pílulas que aumentam o sangue? Não, é algo completamente diferente. Então, é para restaurar o chakra? Pílulas de chakra, talvez? Não é para chakra. É para curar ferimentos e rápido também. Curar ferimentos? Vamos lá, isso parece bom demais para ser verdade, disse seu amigo com ceticismo. Estou te dizendo, é o verdadeiro negócio. Dizem que cura feridas em menos de 3 minutos. Contanto que você não esteja ferido no cérebro ou no coração, você se recuperará quase instantaneamente. 3 minutos? Isso é impossível. Você está brincando comigo. Eu juro, é verdade.
Você verá em alguns dias quando eles fizerem o anúncio oficial. Enquanto essas conversas aconteciam nas ruas, muitos moradores permaneceram céticos. A ideia de uma poção que poderia curar ferimentos graves em apenas alguns minutos parecia um exagero bom demais para ser verdade. Mas enquanto os rumores se espalhavam, a maioria das pessoas não acreditou totalmente até que as próprias autoridades da vila fizeram um anúncio oficial 5 dias depois. Quando o anúncio finalmente foi feito, causou uma onda de choque em Konoha. Dos mais altos escalões ninjas aos mais baixos, a notícia se espalhou como fogo. A vila desenvolveu um novo tipo de poção de recuperação capaz de curar rapidamente ferimentos graves. Se necessário, você pode comprá-la no hospital de Konoha. Cada capitão de equipe recebeu as mesmas ordens e as passou para suas respectivas equipes. Assim que o anúncio foi feito, Konoha explodiu em excitação. De jeito nenhum. Isso é real? Perguntou um ninja, de olhos arregalados. É inacreditável. Preciso colocar as mãos em uma dessas poções. Eu também vou. Não importa quanto custe. O quê? 60.000 ryu por dose? Isso é um absurdo. Ultrajante ou não, eu compro. Uma poção que pode curar em minutos vale cada centavo. Apesar do alto preço de 60.000 ryu por dose, a demanda pela nova poção de recuperação estava nas alturas. Em um mundo onde missões eram questões de vida ou morte, ter acesso a uma poção que podia curar rapidamente ferimentos fatais era nada menos que revolucionário. Para muitos ninjas, o custo não importava. Ser capaz de se recuperar de ferimentos sérios no meio da batalha era uma virada de jogo. Em apenas alguns dias, Konoha passou do ceticismo ao frenesi absoluto. A nova poção de recuperação era o assunto da vila, e todos os ninjas de Konoha estavam correndo para colocar as mãos nela. Esse avanço não foi apenas uma vitória para os pesquisadores médicos de Konoha, foi um salto monumental nas capacidades militares da vila. Ter essa poção disponível no campo de batalha daria ao shinobi de Konoha uma vantagem enorme em conflitos futuros. A vila inteira estava cheia de excitação, e os efeitos desse desenvolvimento logo se espalhariam por todo o mundo ninja. Capítulo 54. Uma vez que você esteja nesse estado crítico durante uma batalha, a morte é quase certa. Mas com essa nova poção de recuperação, combinada com as pílulas de aumento de sangue, a maré da batalha pode mudar drasticamente. Contanto que você não esteja mortalmente ferido e possa ganhar alguns minutos preciosos, a combinação de ambos pode essencialmente trazer você de volta à força total. De certa forma, é como se essa poção lhe desse meia vida extra. Então, mesmo que custe 60.000 ryu ou até 600.000 ryu, valeria a pena economizar para uma dose extra. Afinal, quando sua vida está em jogo, nenhum preço é alto demais para uma chance de permanecer vivo. Claro, a maioria dos ninjas em Konoha passaram por treinamento psicológico e são leais à vila. Eles confiam que a vila não os enganaria sobre a eficácia da poção. Ainda assim, havia alguns céticos. As alegações sobre a velocidade e o poder da poção pareciam boas demais para ser verdade, e enquanto alguns estavam ansiosos para acreditar, outros assumiram uma postura mais cautelosa e neutra, nem comprando imediatamente nem descartando os rumores. No entanto, suas dúvidas não durariam muito. No hospital de Konoha, havia muitos ninjas feridos que serviram como casos de teste perfeitos para a nova poção. Sob os olhos atentos de todos, a poção foi administrada diante de uma grande audiência. Os resultados foram nada menos que surpreendentes. Em 3 minutos, a poção começou a fazer efeito. Ferimentos começaram a fechar em uma velocidade visível a olho nu. Embora não pudesse regenerar membros decepados, ferimentos comuns e traumas curavam rapidamente. Assim que o preço da poção foi revelado, 50.000 ryu para fazer, mas vendida por apenas 60.000 ryu, ninjas correram para o hospital em massa, ansiosos para colocar as mãos nela. Uma longa fila rapidamente se formou do lado de fora do hospital, cheia de shinobi ansiosos esperando para comprar uma dose. Arano e sua equipe de pesquisadores trabalharam dia e noite, preparando o primeiro lote de poções de recuperação. Após 5 dias e noites de trabalho incansável, o primeiro lote foi concluído. No entanto, era muito menor do que o esperado, apenas 50 doses. Apesar do suprimento limitado, cada frasco foi vendido quase imediatamente. Inacreditável! Exclamou um dos shinobi, olhando para os resultados. Hahaha, Arano-sensei, você realmente se superou, elogiou outro ninja. Arano, embora lisonjeado, sentiu-se um pouco desconfortável com o elogio. Na verdade, ele não era quem merecia o crédito. Orochimaru era o verdadeiro cérebro por trás do desenvolvimento da poção. Mas Hiruzen havia decretado que o papel de Orochimaru nos avanços científicos da vila deveria permanecer um segredo bem guardado. A vila não estava pronta para revelar o trabalho de Orochimaru ao público, então apenas alguns indivíduos selecionados como Tsunade, Jiraiya e um punhado de shinobi de alto escalão sabiam da verdade. Aqueles que sabiam assinaram acordos de confidencialidade e juraram silêncio. Por enquanto, Arano tinha que suportar o peso do crédito e da tensão que vinha com ele. Depois de se defender da onda de elogios, Arano deixou o hospital e foi até o escritório do Hokage para entregar um relatório. Hiruzen estava sentado à sua mesa, ouvindo atentamente enquanto Arano apresentava as descobertas. E essa é a situação, Hokage-sama, Arano concluiu. Com base na quantidade de ervas medicinais que adquirimos, o número máximo de poções de recuperação que podemos produzir é cerca de 500. Mais do que isso, e ficaremos sem ingredientes raros. Hiruzen assentiu pensativamente. 500. É um bom começo, mas não é o suficiente.
Não tenha pressa com o próximo lote. Você se saiu bem, Arano. Vá descansar um pouco. Obrigado, Okage-sama, disse Arano, curvando-se enquanto saía da sala. Assim que Arano saiu, Hiruzen convocou os outros oficiais de alto escalão de Konoha, incluindo Murami Tokado, Koharu Tatani e Danzo Shimura. Quando ouviram o relatório, tanto Omura quanto Koharu ficaram cheios de elogios. Esta é uma tremenda conquista científica, disse Omura com os olhos brilhando. Orochimaru realmente é um gênio, Koharu acrescentou. Esta poção será como carregar um ninja médico com você para a batalha. Ela reduzirá drasticamente as baixas para nosso shinobi. De fato, Danzo disse friamente. Mas não vamos nos precipitar. Embora a poção seja eficaz, ela ainda tem seus limites. Se os ferimentos forem muito graves ou muito numerosos, uma dose pode não ser suficiente. Eles já testaram isso, Koharu respondeu. Se alguém tomar 2 doses, deve ser o suficiente para curar até os ferimentos mais sérios. Danzo estreitou os olhos, permanecendo em silêncio por um momento. Nem ele conseguiu encontrar nenhuma falha no design da poção de recuperação, e isso era uma ocorrência rara. Enquanto isso, longe de Konoha, Orochimaru não sabia da popularidade repentina da poção na vila. Seu time finalmente havia chegado à fronteira da terra dos campos de arroz, e eles estavam descansando um pouco antes de cruzar para o pequeno país. Enquanto Jiraiya conversava com o comerciante Ba, Orochimaru estava sentado sozinho em uma grande pedra, perdido em pensamentos. A terra dos campos de arroz fazia fronteira com a terra do fogo ao norte e era um país pequeno e neutro encravado entre as nações maiores. Sem uma vila ninja própria, a terra dos campos de arroz sempre foi vítima dos conflitos entre as grandes potências, frequentemente pega no fogo cruzado. Orochimaru sabia disso muito bem durante as guerras de Konoha com Kumo. A terra dos campos de arroz sofreu muito. Enquanto Orochimaru refletia sobre o destino do país, uma ideia começou a se formar em sua mente. Independentemente de seu futuro se desenrolar como na linha do tempo original, ele sabia de uma coisa com certeza: se quisesse alcançar o verdadeiro poder, precisaria construir sua própria força. Na série original, Orochimaru formou a Vila do Som, reunindo um grupo de elite de subordinados como Kabuto, Kimimaru, Jugo e Guren. Cada um deles era poderoso por si só. Orochimaru percebeu que se não começasse a construir sua própria equipe, acabaria fazendo tudo sozinho. Isso não seria diferente de viver como um ninja medíocre. Até Danzo sabia da importância de reunir uma equipe leal antes de tentar realizar algo significativo. Não havia razão para Orochimaru ser diferente. Enquanto pensava nisso, a expressão de Orochimaru ficou séria. É hora de começar a se preparar para o futuro, ele murmurou para si mesmo. Nesse momento, uma voz interrompeu seus pensamentos. Ei, Orochimaru, no que você está pensando? Tsunade perguntou, caminhando até ele. Ela o notou sentado ao lado, perdido em pensamentos. Orochimaru olhou para ela, sua mente ainda parcialmente em seus planos. Nada demais, ele respondeu. Tsunade lançou-lhe um olhar desconfiado. Sério? Você pareceu distraído durante toda a viagem. É por causa do que a vovó Mito lhe disse? De jeito nenhum, Orochimaru respondeu, parando enquanto algo clicava em sua mente. Espere, como você sabe que sua avó veio me ver? Os olhos de Tsunade se arregalaram levemente quando ela percebeu que tinha falado demais. Ela mordeu o lábio, rapidamente tentando cobrir seu deslize. Bem, porque ela me disse que ia falar com você. Orochimaru levantou uma sobrancelha, mas não pressionou mais. Ele já tinha adivinhado isso. Tsunade, aliviada por Orochimaru não ter bisbilhotado, sorriu sem jeito e decidiu mudar de assunto. Hehe, falando nisso, o que você acha de eu ser sua namorada? Ela perguntou de repente, tentando ser brincalhona, mas também um pouco séria. Orochimaru piscou, surpreso com a pergunta. O quê? O rosto de Tsunade ficou levemente rosado, mas ela manteve a compostura, esperando pela resposta dele. Por um momento Orochimaru não sabia o que dizer. Parecia que Tsunade estava meio brincando, mas ele também a conhecia bem o suficiente para perceber que ela talvez não estivesse brincando. Ele não conseguiu evitar rir baixinho para si mesmo. Tsunade era muitas coisas, mas sutil não era uma delas. Capítulo 55. Olhando para a expressão fofa porém séria de Tsunade, Orochimaru não pôde deixar de se sentir divertido e um tanto infectado pela seriedade dela. Era difícil levá-la a sério, mas sua franqueza era estranhamente cativante. Eu não te disse? Espere até você crescer, Orochimaru respondeu com um pequeno sorriso, esperando que isso encerrasse a conversa. Mas eu quero ser sua namorada agora. Tsunade fez beicinho, claramente não satisfeita com a resposta dele. Orochimaru suspirou. Você ao menos sabe o que significa ser uma namorada? O rosto de Tsunade se iluminou com determinação, mas então ela parou, e um brilho travesso apareceu em seus olhos enquanto ela se inclinava para mais perto. Claro que sim, mas espere um minuto. Ei, você não é como aquele grande pervertido Jiraiya, é? Não me diga que está me rejeitando porque não gosta do meu peito plano. Orochimaru piscou surpreso. Mesmo que ele tivesse se acostumado com a natureza direta de Tsunade, o comentário dela o pegou desprevenido. Por um momento ele ficou sem palavras. Uma coisa era ser direto, mas isso era um pouco demais. Ele olhou para ela. Ela ainda era uma criança, com quase 10 anos, sem sinais do desenvolvimento físico que um dia a tornaria famosa. Comparada a outras garotas de sua idade, ela estava realmente um pouco atrasada. Mas Orochimaru, que conhecia o futuro, também sabia que a aparência de Tsunade mudaria drasticamente conforme ela amadurecesse.
Com o tempo, ninguém ousaria criticá-la, ou mesmo competir com ela nesse aspecto. Você está pensando demais, Orochimaru respondeu secamente, tentando levar a conversa de volta ao normal. A expressão de Tsunade imediatamente se iluminou. Eu sabia que você não era tão superficial quanto Jiraiya. Então, está resolvido, certo? Sem esperar que ele respondesse, ela alegremente pegou seu braço, como se tivessem acabado de selar um grande acordo. Orochimaru podia sentir claramente a força que ela exercia, mesmo nesse pequeno gesto. Ela era mais forte do que qualquer menina de 10 anos tinha o direito de ser. Orochimaru não conseguiu evitar sentir uma mistura de emoções, diversão, culpa e uma estranha sensação de contentamento. Ali estava Tsunade, que havia confessado seus sentimentos tão casualmente, sem hesitação ou medo de rejeição. Tsunade sempre foi direta, mesmo quando criança. Orochimaru podia dizer que muita coisa não havia mudado no futuro. Embora ela ainda fosse jovem, sua ousadia o pegou desprevenido. Ele não lhe deu uma resposta direta, mas também não a afastou. À distância, Jiraiya observou toda a troca se desenrolar. Seus olhos ardiam de ressentimento, e seu coração afundava mais a cada segundo que Tsunade se agarrava a Orochimaru. Amaldiçoando Orochimaru baixinho, ele não conseguia deixar de sentir que suas esperanças de estar com Tsunade estavam desmoronando diante de seus olhos. É realmente injusto, Jiraiya murmurou, apoiando o queixo com a mão. A cena diante dele era esmagadora. Tsunade, que sempre fora o objeto de sua afeição, nunca havia demonstrado o menor interesse nele, e agora ela estava praticamente colada ao lado de Orochimaru. Parecia que toda a sua motivação para treinar havia sido arrancada em um instante. Qual era o sentido de melhorar se ele não tinha esperança com ela? Do outro lado da fogueira, Ba, o mercador, notou a expressão sombria de Jiraiya. Como alguém com um pouco mais de experiência de vida, Ba imediatamente reconheceu os sinais reveladores de um triângulo amoroso. O que foi, garoto? Ba perguntou, inclinando-se para frente com um sorriso malicioso. Você parece alguém que acabou de perder uma luta, ou talvez algo ainda mais importante. Jiraiya saiu do seu torpor, balançando a cabeça. Não é nada, sério. Só estou me sentindo um pouco estranho. Ba riu, claramente não enganado. Parece-me que seu amigo ali está ganhando algo que você queria. Mas vamos lá, você não pode desistir tão facilmente, pode? Jiraiya suspirou desanimado. Qual é o ponto? Eu nunca consigo derrotar Orochimaru. Eu tentei, e sempre perco. Ele descansou a cabeça nas mãos. O que eu vou fazer quando estou constantemente ficando em segundo lugar para aquele cara? O desânimo de Jiraiya não era só por causa de Tsunade. Era o fato de que Orochimaru sempre esteve à frente dele em força e em talento, em todos os sentidos que importavam. Era uma pílula difícil de engolir. Ba levantou uma sobrancelha, genuinamente surpreso. Você não consegue vencê-lo de jeito nenhum? Mesmo com todas as suas habilidades? Ele deve ser algo e tanto. Ele é alguma coisa, sim, Jiraiya murmurou amargamente. Não importa o quanto eu treine, não importa o quanto eu fique mais forte, Orochimaru está sempre 2 passos à frente. É exaustivo. Ba lançou um olhar pensativo para Jiraiya e então se inclinou. Bem, só porque você ainda não o derrotou não significa que não conseguirá um dia. Você é um ninja, certo? Você deveria ser persistente. Desistir depois de algumas derrotas? Vamos lá, garoto, esse não é o jeito ninja. Jiraiya encarou Ba, seus olhos se arregalando enquanto as palavras do mercador começavam a ser absorvidas. Lentamente, ele assentiu. Sabe de uma coisa? Você está certo, tio. Só porque eu não o derrotei agora não significa que não o farei no futuro. Eu sou um ninja. Não posso desistir tão facilmente. Ba sorriu, claramente satisfeito que suas palavras tiveram o efeito desejado. Exatamente. Esse é o espírito. Continue assim. Você terá sua chance. Obrigado, tio. Você realmente me ajudou a sair dessa. Jiraiya disse com energia renovada, um sorriso se espalhando por seu rosto. Enquanto Jiraiya continuava a conversar com Ba Tsunade, que estava observando de longe, não conseguiu evitar levantar uma sobrancelha. O que está acontecendo com Jiraiya? Ela perguntou, olhando para Orochimaru. Orochimaru, ainda um pouco entretido com a conversa anterior, olhou para Jiraiya. Quem sabe? Talvez ele só precisasse de alguma motivação. Tsunade revirou os olhos, olhando para sua mão ainda enrolada no braço de Orochimaru. O que tem a ver com ele se eu estou segurando seu braço? Além disso, ele parece infeliz para você? Orochimaru seguiu seu olhar e notou Jiraiya, que agora estava sorrindo e cheio de energia novamente. Estranho. Orochimaru murmurou. Parece que ele saiu dessa sozinho. Tsunade deu de ombros, descansando a cabeça no ombro de Orochimaru. Tanto faz. Não é como se ele tivesse tido uma chance de qualquer forma. Capítulo 56. Devo dizer que a força de vontade de Jiraiya é realmente incrível. Assim como Naruto no futuro, Jiraiya possui um espírito resiliente e indomável. Mesmo quando está deprimido, ele sempre consegue se recuperar, se levantando com sua pura determinação. Talvez seja por isso que tantas pessoas no futuro acabam admirando. Ele é positivo, otimista e cheio de um tipo de energia que nunca desaparece. Depois de descansar um pouco, o grupo retomou sua jornada em direção à terra dos campos de arroz. A missão ocorreu sem nenhum problema real. Além de encontrar alguns bandidos de pequeno porte e um grupo de ninjas errantes, não houve ameaças significativas. Quando se tratava dos bandidos, Orochimaru nem precisou levantar um dedo. Jiraiya e Tsunade cuidaram de tudo rapidamente. O único confronto real que vale a pena mencionar foi com o grupo ninja errante, um time formado por um Chunin e 3 Genin.
No entanto, eles não eram páreo para a força do time de Orochimaru. A batalha acabou antes mesmo de começar. Durante a luta, Orochimaru notou algo estranho sobre si mesmo, um crescente senso de crueldade. Ele não tinha desejo de deixar seus inimigos viverem. No momento em que o Chunin o enfrentou, ele matou o homem em um instante. Se não fosse por Tsunade e Jiraiya o parando, os 3 Genin provavelmente teriam enfrentado o mesmo destino, sem a chance de fugir. Orochimaru não refletiu muito sobre isso. Para ele, era o curso natural das coisas. Neste mundo, você sobrevivia ou não, e seu crescente instinto de eliminar ameaças parecia lógico, talvez até necessário. A missão, uma classificação B, tinha um pagamento de 150 mil ryu. Apesar de sua dificuldade estar no lado mais alto da classificação B, a comissão era o valor máximo para essa classificação. No entanto, essa missão se estendeu por 18 dias inteiros, e quando Orochimaru pensou sobre isso, ganhar dinheiro como um ninja não era uma tarefa fácil. Ninjas, apesar de seu imenso poder e do trabalho perigoso que realizavam, ainda eram essencialmente mercenários altamente pagos. Os 150 mil ryu tiveram que ser divididos entre a vila, a equipe e os membros individuais. Depois de todas as deduções, não sobrou muito. Dito isso, a missão não estava isenta de recompensas pessoais. Após completar sua escolta, Orochimaru levou alguns dias para investigar a terra dos campos de arroz. Ele concluiu que esta pequena nação não tinha nenhuma vila ninja e era escassamente povoada. Até mesmo a residência do daimyo era inexpressiva. Não era grandiosa ou opulenta, apenas um pouco mais espaçosa do que uma casa comum. Não foi difícil ver por que Orochimaru havia escolhido esse lugar para estabelecer sua base na linha do tempo original. O daimyo de um país tão pequeno seria facilmente subornado e sem uma estrutura política poderosa ou uma população significativa. Era o lugar perfeito para estabelecer uma vila escondida sem chamar muita atenção. Quando Orochimaru e sua equipe retornaram a Konoha, 18 dias já haviam se passado. Ao entrarem pelos portões da vila, eles ouviram 2 porteiros conversando. O poder de recuperação dessa nova poção é surreal. Você ouviu sobre como Rukawa sobreviveu à sua missão graças a ela? Sério? Isso é incrível. Sim, devo dizer que isso mudou o jogo para muitas missões. Sério, encomendei um para mim depois de ouvir todo o hype. Não tinha certeza se ele faria jus, mas agora estou convencido. Você não acreditou nos boatos? Você não viu a manifestação de Arano no hospital? Não, eu tinha outra coisa acontecendo naquele dia. Ah, faz sentido. Enquanto continuavam caminhando, Tsunade e Jiraiya trocaram olhares, ambos virando os olhos para Orochimaru. Orochimaru, essa poção de recuperação que você desenvolveu, ela está realmente fazendo ondas, Tsunade comentou, impressionada. Mas com algo assim, isso não tornará o ninjutsu médico obsoleto? A expressão de Tsunade ficou pensativa, quase preocupada. Quando ela começou a estudar ninjutsu médico, seu objetivo era reduzir as baixas de seus companheiros em batalha, salvar vidas. Mas com a poção de Orochimaru sendo tão eficaz em curar ferimentos, qual seria a utilidade de suas habilidades médicas? Seu caminho escolhido estava se tornando inútil? Orochimaru, sentindo a preocupação dela, respondeu calmamente: não é bem assim. A poção é cara, nem todo mundo pode pagar. E muitos dos ingredientes são raros, então há um limite para o quanto podemos produzir. Mesmo se você tiver dinheiro, isso não significa que sempre haverá estoque. Mas o mais importante, a poção não lida com venenos ou ferimentos complexos que exigem mais do que apenas cura. Venenos. Tsunade repetiu, sua atenção diminuindo. Então não pode desintoxicar ou lidar com doenças? Orochimaru assentiu. Exatamente. Ninjas médicos ainda são essenciais. Você pode tratar uma variedade muito maior de condições do que a poção pode. E além disso, sempre há necessidade de cuidados personalizados. Os ombros de Tsunade relaxaram visivelmente, um sorriso cruzou seu rosto. Bom, por um momento pensei que minhas habilidades estavam se tornando inúteis. Ela estava certa em ficar aliviada. Ninjutsu médico afinal, e além de apenas curar cortes e hematomas. Ninjas médicos eram salvadores de vidas em uma ampla gama de cenários, desde curar doenças até lidar com ferimentos e venenos com risco de vida. A propósito, Orochimaru, já que essa poção é tão rara, você tem uma reserva? Tsunade perguntou, sua curiosidade aguçada. Orochimaru sorriu, puxando um pergaminho. Claro. Com uma baforada de fumaça, 2 garrafas apareceram em sua mão. Aqui, uma para cada um de vocês. Vamos torcer para que não precisem delas. Hehe, obrigada. Tsunade disse, sem perder tempo pegando um para si. Ela imaginou que não havia necessidade de ser modesta, afinal, ela já estava se considerando namorada de Orochimaru, então não havia nada de errado em aceitar um presente dele. Jiraiya, no entanto, virou a cabeça, cruzando os braços com um bufo. Ei, Jiraiya-sama não precisa dessas coisas. Eu sou forte o suficiente sem uma poção. Ele ficou ali, esperando que Orochimaru o provocasse, talvez discutisse um pouco com ele. Mas, em vez disso, houve silêncio. Depois de um momento, Jiraiya se virou confuso. Para sua surpresa, Orochimaru já tinha ido embora, deixando-o parado ali. Espere. Orochimaru, você não vai dizer nada? Jiraiya gritou, mas Orochimaru nem olhou para trás. Tsunade, enquanto isso, explodiu em gargalhadas incontroláveis. Haha. Ó Jiraiya, por que você sempre faz isso consigo mesmo? Tome a poção logo. Percebendo que havia perdido sua chance de impressionar alguém, Jiraiya ficou de mau humor e olhou para as poções na mão de Tsunade.
Ele finalmente percebeu que Orochimaru havia dado as 2 poções para Tsunade sem hesitação, deixando Jiraiya de fora no frio. Bem, ele nem me ofereceu diretamente. Jiraiya murmurou, coçando a cabeça em derrota. Enquanto ele olhava para Orochimaru se afastando, ele percebeu que talvez Orochimaru não fosse tão ruim assim, afinal, apesar de tudo, seu amigo ainda cuidava dele do seu próprio jeito. Ei, Orochimaru, espere! Jiraiya gritou, correndo para alcançá-lo com a poção na mão. Capítulo 57. Orochimaru levou Tsunade e Jiraiya de volta ao escritório do Hokage para relatar sua missão. Após coletar suas comissões, os 3 se separaram e foram para suas respectivas casas. Orochimaru, exausto da longa missão, planejou descansar assim que voltasse. Ele tinha acabado de se deitar, fechando os olhos por um momento de paz, quando Tsunade irrompeu em seu quarto, sua excitação palpável. Antes que ele pudesse perguntar o que estava acontecendo, Tsunade, que orgulhosamente se chamava de sua namorada, o arrastou para fora da casa com um sorriso alegre. Ainda confuso, Orochimaru seguiu Tsunade, imaginando que a deixara tão animada. Só quando chegaram ao hospital de Konoha é que ele começou a juntar as peças. Na unidade de tratamento intensivo do hospital, Orochimaru foi apresentado a uma nova cena. Uma mulher com longos cabelos verde escuros estava deitada pacificamente em uma cama de hospital. Suas feições e a expressão calma em seu rosto o lembravam de como uma Tsunade adulta poderia parecer. Ao lado dela estava sentado um homem, também com cabelos verde escuros, com um sorriso gentil. Esses eram os pais de Tsunade, um casal que Orochimaru vagamente se lembrava de ter visto no funeral do segundo Hokage. A cor do cabelo do pai de Tsunade se destacou, não combinava com o cabelo preto Senju típico de Hashirama ou Tobirama. Orochimaru não conseguia dizer o quão pura era a linhagem Senju do homem, mas ele deixou o pensamento de lado. Ao ver Tsunade entrar segurando a mão de Orochimaru, seu pai deu um sorriso cúmplice, embora houvesse uma pitada de desamparo por trás disso. Claramente, Tsunade havia falado sobre Orochimaru antes, mas seu pai não era de intervir em tais assuntos. Tsunade, ciente de quão direto Orochimaru poderia ser, apresentou-o aos seus pais com um rápido aceno de cabeça e então o levou rapidamente para o canto da sala. Orochimaru, vem aqui! Tsunade o chamou animadamente. No canto do quarto, uma pequena cama continha um bebê recém-nascido. Orochimaru olhou por cima, vendo uma pequena figura enrolada em cobertores, dormindo profundamente. Olha, Orochimaru! Tsunade exclamou, seus olhos brilhando de alegria. Este é meu irmãozinho, seu nome é Navaki. Ele nasceu há poucos dias. Os olhos de Orochimaru suavizaram-se quando ele olhou para o bebê. Então, Navaki, o irmão mais novo de quem Tsunade mais tarde cuidaria profundamente, finalmente nasceu. Ele não é adorável? Tsunade sorriu, claramente emocionada em exibir seu irmão recém-nascido. Orochimaru assentiu lentamente, oferecendo um pequeno sorriso. Ele é fofo. Na verdade, Orochimaru não se importava particularmente com bebês. Ele não era alguém que sentia uma afeição especial por crianças. Ainda assim, ver Tsunade tão feliz o fez entrar na brincadeira. Afinal, essa era a família de Tsunade. Tsunade, no entanto, estava muito envolvida em sua alegria para notar a resposta morna de Orochimaru. Ao vê-lo concordar, ela sorriu ainda mais e continuou a bajular o pequeno Navaki. Enquanto isso, na recepção do hospital, uma conversa acontecia entre um garoto de cabelos brancos e a equipe do hospital. Tem alguma maneira de eu comprar uma dessas novas poções de recuperação? Meu amigo está gravemente ferido. O garoto implorou, seu desespero claro. Sinto muito, mas todos eles foram vendidos. O processo de produção é complicado, então apenas cerca de 10 podem ser feitos por dia. Agora mesmo, o mais breve que você pode reservar um é em 2 semanas. 2 semanas? Meu amigo precisa disso agora. A voz do garoto estava cheia de frustração e pânico. Não tem outro jeito? A equipe do hospital balançou a cabeça com simpatia. Sinto muito, mas essas poções estão em alta demanda. A maioria das pessoas que as compram as usam para tratar ferimentos graves. Você pode tentar reservar uma, mas ela não estará disponível por um tempo. O garoto de cabelos brancos suspirou em derrota. Ataki Sakuma esperava salvar seu companheiro ferido, mas parecia que a poção não estaria disponível a tempo. Com os ombros caídos, ele se afastou do balcão, caminhando em direção à saída do hospital. Antes que ele pudesse sair, porém, uma voz o deteve. Você precisa de uma poção de recuperação? Sakuma se virou para ver um garoto de pele clara, mais ou menos da sua idade, vestido com traje ninja com pupilas verticais douradas. O garoto estava olhando para ele curiosamente. Sim, gaguejou Sakuma. Meu amigo está seriamente ferido, e pensei que aquela poção ajudaria, mas acho que está esgotada em todos os lugares. Sem dizer uma palavra, o garoto pálido enfiou a mão em seu manto e tirou um frasco da poção de recuperação. Ele o entregou a Sakuma com um ar de indiferença. Aqui, pegue isso. Os olhos de Sakuma se arregalaram. Espera, o quê? Por que você está? Você precisa mais do que eu. Apenas pegue. Sakuma ficou ali atordoado antes de rapidamente procurar sua carteira. Não posso simplesmente pegar de graça. Aqui estão 60 mil ryu. O garoto acenou para ele. Fique com seu dinheiro. Não preciso dele agora. Só garanta que seu amigo melhore. Antes que Sakuma pudesse argumentar mais, o garoto se virou e foi embora. Espere. Sakuma chamou, perseguindo pelo corredor. Por que você me deu isso? Eu disse que não preciso disso, respondeu o garoto, sem diminuir o ritmo. Mas ainda assim, não posso aceitar isso de graça. Aqui, por favor, pegue o dinheiro. Sakuma empurrou o ryu para a mão do garoto.
Meu nome é Ataki Sakumo. Qual é o seu? O garoto pálido fez uma pausa, olhando para o dinheiro antes de guardá-lo no bolso com um pequeno sorriso. Orochimaru. Orochimaru, hein? Vou me lembrar disso. Mas tenho que ir agora. Meu amigo está esperando. Sakumo disse antes de correr de volta para a enfermaria. Orochimaru ficou ali por um momento, observando Sakumo desaparecer no corredor, sentindo o peso dos 60 mil ryu em sua mão. Ataki Sakumo. Orochimaru sussurrou para si mesmo, com um leve sorriso aparecendo em seu rosto. O encontro foi inesperado. Depois de visitar Navaki, Orochimaru ouviu a conversa de Sakumo com a equipe. Decidindo na hora, Orochimaru escolheu oferecer um favor, mesmo que parecesse insignificante no grande esquema das coisas. Afinal, quem poderia prever como o futuro de Sakumo se desenrolaria agora que Orochimaru estava aqui, alterando o curso da história? Quando a noite caiu e o céu escureceu, Orochimaru respirou fundo, olhando para a vila. Seu trabalho aqui hoje estava feito. Ele ajudou Sakumo e até visitou Navaki. Com um encolher de ombros, Orochimaru se virou e foi para casa, seus pensamentos já vagando em direção ao que estava por vir. Uma boa noite de sono era necessária. Capítulo 58. Orochimaru havia feito progresso científico significativo, pelo menos para os padrões de Konoha. No entanto, ele não estava pronto para revelar todas as suas descobertas ainda. Ele preferiu manter os resultados mais significativos para si mesmo, guardando-os para o momento certo ou para seu próprio uso futuro. Ocasionalmente, ele compartilhava uma invenção menor, mas nada que pudesse realmente prejudicar seus planos de longo prazo. Ele sabia que seu destino era incerto. Se ele fosse deixar a vila, ele precisaria de ferramentas poderosas para se proteger. Sua pesquisa tinha sido lenta e o caminho para descobertas científicas era longo e extenuante. Quando ele pensou sobre o quão rápido alguém como Naruto Uzumaki cresceu em poder de um gênio novato para alguém que poderia enfrentar uma deusa como Kaguya em apenas 5 anos, Orochimaru não pôde deixar de se sentir um pouco frustrado. Em comparação, Orochimaru passou os últimos 3 anos em Konoha, e embora seu progresso fosse impressionante, era apenas arranhar a superfície do que ele sabia que poderia alcançar. Ele entendeu que a ciência e a tecnologia eventualmente lhe dariam poder muito além do de qualquer ninja. Ainda assim, o tempo necessário para tal pesquisa, e o isolamento que veio com ela pesaram muito sobre ele. Ele lembrou que na história original, durante seus últimos anos, ele teve um subordinado leal e capaz, Kabuto Yakushi, que compartilhava sua paixão por pesquisa científica. Mas Kabuto não nasceria por pelo menos mais 20 anos, então, por enquanto, Orochimaru estava por conta própria. Ele sabia que precisava de subordinado se quisesse fazer um progresso significativo. Alguém para dividir o fardo da pesquisa e realizar tarefas para ele. Ele passou horas naquela noite ponderando possíveis candidatos, mas quando chegou no meio da noite, chegou a uma conclusão desanimadora: não havia ninguém adequado. Alguns eram habilidosos, mas não tinham o conhecimento de que ele precisava. Outros tinham o status ou potencial certo, mas suas habilidades eram insuficientes. No final, Orochimaru decidiu que teria que esperar. O tempo, como sempre, era crucial. Na manhã seguinte, Orochimaru foi até o escritório do Hokage, pronto para assumir outra missão. Seus experimentos estavam atualmente em uma fase em que as células ainda estavam crescendo, então ele tinha algum tempo livre. Ele imaginou que seria útil completar mais algumas missões, ampliar sua experiência e ver mais do mundo além de Konoha. No entanto, quando ele chegou, Hiruzen tinha uma notícia inesperada para ele. Orochimaru, dadas suas habilidades atuais, apenas missões de nível B e acima são adequadas para seu crescimento. Mas para deixar seus potenciais empregadores à vontade, você precisará passar por um teste. Um teste? Os olhos dourados de Orochimaru se estreitaram levemente. O exame Chunin? Exatamente. Para Orochimaru e sua equipe, missões de nível C e D eram de pouco interesse. Elas eram, em sua maioria, tarefa servis, muito abaixo de suas habilidades. Mas missões de nível mais alto frequentemente vinham com empregadores céticos, pessoas que duvidavam das capacidades de ninjas tão jovens. Orochimaru lembrou-se do problema que eles tiveram com Ba, o mercador que duvidou de suas habilidades devido à idade. Hiruzen levou isso em consideração, decidindo que era a hora de Orochimaru, Tsunade e Jiraiya fazerem o exame Chunin. Uma vez que eles fossem promovidos a Chunin e vestissem o colete oficial, ninguém questionaria sua competência novamente. Entendido, Orochimaru assentiu. Faremos o exame. Para ele, o exame Chunin era apenas uma formalidade. Depois de estar neste mundo por tanto tempo, Orochimaru chegou a entender que o exame Chunin era bem diferente daquele retratado na história original. O que a maioria das pessoas conhecia era a versão politicamente motivada e intervilarejo do exame Chunin, um grande espetáculo projetado para mostrar o poder militar e promover as relações entre as nações. Essa versão só acontecia uma vez a cada poucos anos e convidava apenas participantes de países aliados ou neutros. O verdadeiro exame Chunin, no entanto, era muito mais simples. Ele era realizado a cada 6 meses e era estritamente um assunto interno, apenas para os próprios ninjas de Konoha. Qualquer genin cujo Jonin Sensei os considerasse prontos poderia participar, independentemente da idade ou origem. Alguns, como Kakashi Ataki, foram promovidos em uma idade extremamente jovem, enquanto outros, como Might Dai, permaneceram genin até os 30 ou 40 anos. No campo de treinamento, quando Jiraiya ouviu sobre o exame Chunin, ele explodiu de excitação. Tudo bem, eu, Jiraiya-sama, darei tudo de mim no exame Chunin. Ele gritou com entusiasmo.
Tsunade revirou os olhos, sua cabeça cheia de frustração com as palhaçadas de Jiraiya. Aquele idiota é sempre tão entusiasmado. Orochimaru observou Jiraiya com um olhar contemplativo. Ele não pôde deixar de se perguntar de onde vinha a energia ilimitada de Jiraiya. Era pura força de vontade, ou esse cara tinha algum tipo de estimulante oculto? Capítulo 59. Embora Konoha esteja desfrutando de um período relativamente pacífico, a guerra só terminou há menos de um ano. A diplomacia com os países vizinhos não é tão amigável ou estável quanto seria durante tempos mais pacíficos, como no 60º ano de Konoha. Por causa disso, o próximo exame Chunin só terá participantes de dentro da própria Konoha. O exame Chunin estava programado para acontecer em meio mês, e durante esse tempo, Orochimaru, Jiraiya e Tsunade se concentraram em seu treinamento de preparação. No campo de treinamento, Orochimaru estava lutando com Jiraiya enquanto Tsunade se sentava ao lado, observando a batalha com uma expressão divertida. Toda vez que Jiraiya era derrubado, Orochimaru calmamente oferecia conselhos. Você já é mais forte que a maioria dos Genin, Orochimaru disse enquanto Jiraiya era mandado voando mais uma vez. Você não precisa se esforçar tanto. Ugi, você é meu objetivo. Jiraiya respondeu, ofegante enquanto estava esparramado na grama, lutando para recuperar o fôlego. Vamos, Orochimaru. Jiraiya disse determinado apesar de sua exaustão. Eu descobri como quebrar suas ilusões. Desta vez, você não vai me pegar. Tsunade se aproximou, balançando a cabeça diante da teimosia de Jiraiya. Jiraiya, acho que você deveria descansar. Seu chakra está quase completamente esgotado. Se você forçar mais, vai se machucar. Chakra é a combinação de energia física e espiritual. É extraído de 130 trilhões de células no corpo de um ninja, usado para executar ninjutsu e armazenado dentro do corpo para uso. Uma vez que uma porção de chakra é gasta, o ninja pode recuperá-lo descansando ou tomando pílulas especiais. No entanto, quando as reservas de chakra de um ninja secam completamente, seu corpo é levado ao limite. O esforço excessivo em tal estado pode ser perigoso. O corpo começa a extrair de suas reservas restantes de energia física e mental, potencialmente causando colapsos mentais e físicos que podem até levar à morte súbita. Na maioria dos casos, os ninjas são cuidadosos em guardar algum chakra para emergências para evitar essas consequências terríveis. Quando o chakra acaba completamente, a exaustão se instala. É um estado perigoso, especialmente durante o combate, onde a fadiga pode deixar um ninja vulnerável. Se um ninja ainda tenta usar ninjutsu usando seu chakra em excesso, é como tomar emprestado sua força vital. Forçar demais, como Kakashi fez durante a Grande Guerra Ninja, pode resultar em morte. A preocupação de Tsunade não era infundada, e a situação de Jiraiya não era ideal. Ela sabia que se ele continuasse, seria perigoso. Ei Tsunade, você está preocupada comigo? Jiraiya se animou, seus olhos brilhando com a possibilidade. O quê? Não se iluda, Tsunade respondeu revirando os olhos. Eu só não quero ficar presa com peso morto durante o exame Chunin. Jiraiya suspirou dramaticamente e caiu de volta no chão, olhando para o céu. Eu sabia, mas você está certo. Vou descansar e recuperar meu chakra. Ei, Orochimaru, você tem usado mais ninjutsu do que eu, mas não parece nem um pouco cansado. Qual é o seu segredo? Levou todo esse tempo para Jiraiya perceber que havia algo incomum nas reservas de chakra de Orochimaru. Dada a intensidade do treinamento, ele também deveria estar cansado. Mas Orochimaru parecia bem, seus movimentos precisos e deliberados como sempre. Jiraiya nunca tinha notado antes porque eles nunca tinham treinado tão duro. Mas depois de se esforçar ao máximo, ele finalmente percebeu que a capacidade de chakra de Orochimaru estava muito além da sua. Orochimaru respondeu calmamente, eu tenho mais chakra que você. Isso deixou Jiraiya atordoado. Mas desde que Orochimaru passou por seus aprimoramentos físicos, particularmente usando o soro de aprimoramento genético, seu corpo ficou muito mais forte. Agora sua capacidade de chakra mais que dobrou. Mais chakra do que eu. Jiraiya piscou incrédulo antes de cair de volta no chão, olhando para o céu em derrota. Não acredito nisso. Como isso pode estar acontecendo? Treinei tanto, e agora não consigo nem me comparar a você em termos de chakra. Eu não vou aceitar isso. Isso não é justo. Jiraiya gritou dramaticamente, usando o que restava de sua energia. Você não precisa aceitar isso. Tsunade entrou na conversa, dando um golpe bem cronometrado. Orochimaru é um gênio, e você é apenas um fraco. Isso atingiu Jiraiya duramente, causando ainda mais dano mental do que o sparring de Orochimaru havia causado fisicamente. Naquele momento ele sentiu algo dentro dele se despedaçar enquanto olhava para o céu, soltando um grito frustrado. Eu não sou o cara que simplesmente desiste. Capítulo 60. O tempo voa. Enquanto todos se concentravam em seu treinamento, meio mês passou num piscar de olhos, e os exames Chunin estavam prestes a começar. Em Konoha, o exame Chunin não era nenhuma novidade. Os aldeões e ninjas estavam bem acostumados, já que acontecia 2 vezes por ano como um relógio. A maioria deles estava cansada de assistir ao processo de seleção semestral. Apenas os ninjas que não tinham nenhuma missão ou estavam simplesmente entediados se dariam ao trabalho de assistir. Claro, as tarefas diárias de muitos ninjas eram mundanas e tediosas, então esse evento foi um pouco emocionante. Durante os exames Chunin, eles podiam aproveitar a emoção adicional de apostar no resultado. O aspecto de aposta injetou um pouco de diversão em uma parte comum da vida da vila.
Tem tanta gente dessa vez, disse Jiraiya, surpreso quando chegaram à sala de espera para a seleção de Chunin. A sala de aula era enorme, mas ainda estava lotada com uma grande multidão. Estava muito mais lotada do que Jiraiya esperava. Devia haver várias centenas de pessoas lá, um contraste gritante com as 100 ou 200 participantes que ele lembrava de ter ouvido na história original. Orochimaru não ficou nem um pouco surpreso. Ele já havia previsto esse resultado. A lacuna entre o mundo real e suas memórias era algo com que ele havia se conformado. Afinal, pense na Quarta Grande Guerra Ninja, onde as forças aliadas Shinobi somavam cerca de 80 mil. Dada a distribuição entre as 5 principais nações, Konoha, sendo a mais poderosa, contribuiu com pelo menos 20 mil ninjas. Mesmo depois de sofrer pesadas baixas em guerras anteriores, eles ainda conseguiram reunir uma força tão grande. Com isso em mente, Orochimaru estimou que Konoha, em seu estado atual, provavelmente tinha uma população ninja total de cerca de 30 mil. Desses 30 mil ninjas, quantos eram Jounin? Quantos Chunin? Quantos ainda eram Genin? Jounin eram a elite, os lutadores mais fortes da vila. Eles constituíam a menor porcentagem da população ninja, menos de 1/10. Chunin e Jounin especial constituíam a maior parte das forças, cerca de metade. Genin, a classificação mais baixa, representava cerca de 30% do total de ninjas. Em outras palavras, de 30 mil ninjas, Konoha provavelmente tinha perto de 10 mil Genin. Mesmo que apenas uma pequena fração deles tenha se inscrito para os exames Chunin, ainda restavam 1.000 ou 2.000 participantes no total. É por isso que a sala de aula em que eles entraram agora tinha centenas de pessoas aglomeradas lá dentro. As idades dos participantes variavam muito. Alguns eram crianças da idade de Orochimaru, enquanto outros estavam na casa dos 20 ou até mesmo tios na casa dos 40. Isso não surpreendeu Orochimaru nem um pouco. Neste mundo, não era incomum ver uma faixa etária tão ampla para os exames Chunin. Afinal, embora todo ninja possa começar como Genin na mesma idade, nem todos avançam para Chunin no mesmo ritmo. Para alguns, levou anos. Para outros, como Kakashi no futuro, pode acontecer em uma idade muito jovem. Para alguns ninjas infelizes, eles podem permanecer Genin por toda a vida, incapazes de avançar além daquele nível, mesmo na casa dos 40 ou 50. Os exames Chunin foram um lugar onde essas lacunas se tornaram especialmente visíveis. Quando Orochimaru, Jiraiya e Tsunade entraram na sala, eles chamaram a atenção de vários participantes. Alguns Genin mais velhos perto da porta sorriram e trocaram comentários zombeteiros. Haha, parece que tem muitas crianças esse ano que não têm medo de morrer, riu um deles. Eles deveriam saber que em tempos de paz, não há pressa para fazer o exame Chunin. Mas olhe para eles, eles ainda estão ansiosos para se inscrever. Eles provavelmente não percebem o quanto o exame Chunin ficou mais difícil ao longo dos anos. Esses pirralhos vão descobrir quando tiverem um gostinho da coisa real. Sempre tem crianças sem noção que acham que vão conseguir, mas só vão entender depois de aprenderem uma maldita lição. As provocações deles eram direcionadas a Orochimaru e seu time. No entanto, a maioria dos outros Genin, especialmente aqueles mais distantes na sala, estavam muito focados em seus próprios preparativos para prestar atenção. Esses caras não parecem tão fracos, disse Tsunade, avaliando calmamente o grupo. Jiraiya, no entanto, estava mais interessado em outra coisa. Ei, olha ali, ele disse, apontando animadamente para um canto da sala. Aquele cara de cabelo branco estava lá outro dia. Orochimaru e Tsunade seguiram o olhar de Jiraiya e viram um garoto de cabelos brancos conversando profundamente com um grupo de seus companheiros. Era ninguém menos que Atake Sakumo, o garoto que eles tinham encontrado antes. Quando Sakumo percebeu os três entrando na sala de aula, ele parou, disse algo aos seus companheiros e então foi até eles. Ei, ele está vindo, Jiraiya disse nervosamente, engolindo em seco. Orochimaru, você acha que ele me ouviu chamá-lo de cara de cabelo branco? E se ele estiver bravo e quiser me bater? A reação de Jiraiya foi tão cômica quanto sempre. Seu processo de pensamento sempre pareceu funcionar diferente do da maioria das pessoas. Eles nem tinham começado o exame, mas ninguém entraria em uma briga a essa altura. Sakumo chegou até eles e antes que Jiraiya pudesse entrar em pânico ainda mais, ele sorriu para Orochimaru e disse: Orochimaru, nos encontramos novamente. De fato, Orochimaru respondeu, assentindo. Obrigado novamente pela sua ajuda da última vez, disse Sakumo, curvando-se levemente. De nada, disse Orochimaru simplesmente. Tsunade e Jiraiya, que estavam observando a troca, ficaram surpresos. Espera, vocês dois se conhecem? Tsunade perguntou. Quando isso aconteceu? Jiraiya acrescentou. Como é que eu não sabia disso? Sakumo riu baixinho e contou a história de como ele e Orochimaru se conheceram no hospital. No momento, Sakumo ainda era apenas um garoto de 11 anos, e seu comportamento era muito mais tímido e reservado comparado à futura lenda que ele se tornaria. Muito parecido com como Naruto conheceu Neji durante os exames Chunin na série original, este foi apenas o começo da história para Sakumo. Entendo. Jiraiya disse, abrindo um largo sorriso. Eu sou Jiraiya, a propósito. Sou companheiro de equipe desse cara. Talvez a gente se encontre durante o exame. Haha, se fizermos isso, vá com calma comigo, disse Sakumo com um sorriso. Não se preocupe, não vou ser muito duro com você. Jiraiya começou a se gabar, mas antes que pudesse terminar, Tsunade lhe deu um tapa na cabeça. Tsunade, o que foi isso? Jiraiya gemeu, segurando a cabeça com dor. Por que você me bateu? Você precisa mesmo perguntar? Tsunade suspirou exasperada.
Você está se gabando de novo. Você sempre faz isso. Se gabando. Não estou me gabando. Só estou dizendo. Tsunade o interrompeu novamente, agarrando pela orelha. Venha comigo, seu idiota. Enquanto ela arrastava Jiraiya para longe, Orochimaru e Sakumo trocaram um olhar divertido.